Olá, meus amigos. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre princípios de direito administrativo, um tema altamente recorrente em concursos públicos. Bom, nada melhor do que uma questão para a gente começar a analisar os princípios. Nós temos aí diversos tipos de princípios, temos princípios implícitos, princípios explícitos, tem uma gama gigantesca de princípios. E aí, a primeira questão, ela faz a seguinte afirmação: em relação aos princípios constitucionais do direito administrativo brasileiro, eu quero que vocês me elenquem, me relacionem a primeira coluna com a segunda coluna. Na verdade, eu tenho aí 4 princípios: princípio da razoabilidade, princípio da segurança jurídica, princípio da impessoalidade, princípio da finalidade, e eu preciso descobrir em qual das alternativas cada um desses princípios se insere. Primeira alternativa menciona que um princípio em causa é uma faceta da isonomia e sua aplicação concreta está presente em situações diversas previstas no regime jurídico administrativo, a exemplo da exigência de concurso público para provimento de cargos públicos. Bom, nesse caso, obviamente, nós estamos falando aí do princípio da impessoalidade. Princípio da impessoalidade que pode possuir diversas vertentes, Alguns associam o princípio da impessoalidade ao princípio da isonomia, outros relacionam o princípio da impessoalidade em relação ao atendimento pelos servidores públicos, mas aí a gente pode ver então que de uma forma mais ou menos tranquila na doutrina, o princípio da impessoalidade, ele está presente em situações diversas no regime jurídico, tal como o provimento de cargos públicos. Então, o princípio da impessoalidade, então, quando eu faço um concurso público, é justamente para selecionar os melhores classificados, as pessoas com maior conhecimento, ou seja, é uma faceta aí do princípio da impessoalidade. A segunda alternativa, nosso segundo inciso aí, ele fala que de um princípio segundo o qual a administração, ao atuar no exercício de discrição, deve adotar a medida que, em cada situação, seja mais prudente e sensata aos limites admitidos por lei. Pois bem, aqui nós temos, obviamente, o princípio da razoabilidade, ou, se fosse o caso, o princípio da proporcionalidade. Por quê? Porque eu vou aplicar uma determinada sanção de acordo, de forma mais ou menos proporcional, condizente com o ato praticado, ok? Terceira alternativa menciona a questão acerca de um princípio, por meio do qual as orientações firmadas pela administração pública não podem, sem prévia publicidade, ser modificadas em casos concretos para agravar a situação dos administrados ou negar-lhes direitos. Pois bem, nessa hipótese, nós estamos falando, obviamente, do princípio da segurança jurídica, que dá garantia aos administrados, que impede violações a seus direitos. Então, essas orientações firmadas pela administração pública não podem ser modificadas em casos concretos para agravar a situação dos administrados ou negar-lhes direito. E aí a última alternativa menciona sobre a raiz constitucional deste princípio, é encontrada no próprio princípio da legalidade, pois corresponde à aplicação da lei sem desvirtuamentos. Bom, aí obviamente então nós temos o princípio da finalidade. Fazendo a análise aí das alternativas, então nós teríamos a alternativa C, 3, 1, 2 e 4, ou seja, princípio da impessoalidade na primeira alternativa, princípio da razoabilidade na segunda, princípio da segurança jurídica na terceira e, para terminar, o princípio da finalidade. Só para ajudar aqueles que têm dificuldades para decorar essa infinidade de princípios que nós temos 2 métodos mnemônicos aí. O primeiro da princesa, com M mesmo, que ele fala do princípio da presunção de legitimidade, razoabilidade, indisponibilidade do interesse público, motivação, continuidade do serviço público, especialidade, supremacia do interesse público e autotutela. Teríamos aí então a letra da palavra princesa com M. E para outros, nós teríamos também a opção ainda do chá em Paris. Teríamos então continuidade, hierarquia, autoexecutoriedade, isonomia, motivação, presunção de legitimidade, autotutela e razoabilidade. Bom, os princípios são sempre um tema altamente interessante e importante em concursos públicos e que precisam ser aprofundados e estudados cotidianamente. Aqueles que quiserem adquirir o nosso livro, está em www.livrosjuridicosbsb.com.br.
Obrigado, amigos, e até o próximo vídeo.